Então hoje estou trazendo uma aula sobre determinando a lei de uma função do primeiro grau a partir de um gráfico. Então o que eu preciso entender para determinar a lei de uma função do primeiro grau? Eu tenho que entender que a função do primeiro grau é toda a função em que o gráfico é uma reta oblíqua que passa ou não pela origem do plano cartesiano. E o que eu preciso saber? Eu preciso saber que a função do primeiro grau possui a forma y, ou f de x, igual a x mais b, onde a é chamado de coeficiente angular e b é chamado de coeficiente linear. Para determinar a lei dessa função, eu preciso localizar no plano cartesiano dois pares ordenados. Então aqui eu tenho um plano cartesiano e eu tenho dois pontos aqui, se você prestar atenção. Tem um ponto aqui em cima, onde a reta passa por ele, e um ponto aqui embaixo. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso entender que cada ponto possui uma coordenada cartesiana xy. Então, ou seja, desse primeiro ponto aqui em cima, eu tenho para x o valor numérico igual a 2 e y igual a 3. Desse outro ponto aqui embaixo, eu tenho como valor para x menos 1. Então aqui, ó, x equivale a menos 1 e y equivale a menos 3. Para determinar a lei dessa função, eu preciso substituir dois pares ordenados na forma y igual a x mais b. Então eu posso escrever f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. Então vou escrever a forma da função do primeiro grau. Y igual a x mais b. O que você vai fazer agora? Você vai substituir esses dois pares ordenados, esses dois pares ordenados, na forma da função do primeiro grau, montando assim um sistema. Então, no primeiro ponto, eu sei que y vale 3, então vou substituir y por 3. Se eu substituir y por 3, teremos 3 igual a, que multiplica o valor numérico de x, ou seja, a vezes 2 vai dar 2a mais b. Faço a mesma coisa com o segundo par ordenado. Substituo aqui o y por menos 3, então menos 3 é igual a que multiplica x. Como o x é menos 1, eu vou escrever ou menos 1a ou menos a, mais b. Daqui para frente, eu tenho que saber como se resolver um sistema. Eu posso resolver o sistema pelo método da adição, pelo método da comparação ou pelo método da substituição. Como é que eu vou fazer neste exemplo? Eu vou fazer pelo método da adição. O que eu vou fazer? Eu percebo que nas duas equações, tanto na primeira equação quanto na segunda equação, eu tenho b positivo e b positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar uma das equações por menos 1. Quando eu multiplicar por menos 1, uma equação vai ter a incógnita b positiva e a outra b negativa. Eu posso usar o método da adição. Quando eu multiplicar qualquer uma das equações por menos 1, todos os sinais da equação irão mudar. Ou seja, se eu multiplicar 3 por menos 1, teremos menos 3, igual 2a vezes menos 1, menos 2a, mais b vezes menos 1, menos b. E a equação de baixo, copio, menos 3, igual a menos a, mais b. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar as equações. Quando eu juntar as equações, o b positivo vai anular com o b negativo. Aí eu terei uma equação somente com a variável a. Juntando menos 3 com menos 3, teremos menos 6, igual menos 2a menos 1a dá menos 3a. Então significa que menos 3a é igual a menos 6. Como o coeficiente aqui do a está negativo, vou multiplicar por menos 1. Daí teremos 3a igual a 6. Para calcular o valor de a,
Esse 3 que está multiplicando, eu passo para o segundo membro dividindo. Então, A é igual a 6 dividido por 3. Logo, A é igual a 2. Então, eu encontrei o valor do coeficiente angular. Só que falta determinar o valor do coeficiente linear, que é o coeficiente B. Como é que eu vou fazer? Venho aqui no sistema, copio qualquer uma das duas equações. Por exemplo, vou copiar a equação número 1. 3 é igual a 2A mais B. E aí eu substituo o valor de A que eu encontrei. Se eu substituir o valor de A encontrado, teremos 3 igual a 2, que multiplica 2 mais B. E agora, resolvo a multiplicação. Por quê? Porque eu substituo A por 2, então eu tenho que multiplicar o valor numérico que eu substituí por 2. Então teremos 3 é igual a 4 mais B. Para calcular B, o que eu vou fazer? Isolar B. Como? Passando 4 para o primeiro membro. Daí vai ficar 3 menos 4 é igual a B. Agora, 3 menos 4 é igual a menos 1. Então, menos 1 é o valor do B. Só que aí, eu simplesmente encontrei o valor de A e de B. Eu não consegui ainda determinar a lei da função. Então, é importante escrever que se f de x representa a forma da função do primeiro grau, que é ax mais b, portanto, essa função representada por esse gráfico é igual a, já que o valor do a é 2, teremos 2x, se o b é menos 1, menos 1. Então, essa é a lei da função do primeiro grau representada aqui no gráfico. Tudo bem? Mais um exemplo. Então, ó, seguindo o exemplo anterior, o que eu fiz? Localizei dois pares ordenados. Se tiver 3, 4, 5, não importa, você tem que localizar dois pares ordenados. Dois pares. Ó. Então, o que eu vou fazer? Vim aqui em cima, aqui eu tenho um ponto. Então, eu tenho um valor para x. X ele é igual a menos 3. E o y desse ponto equivale a 11. Certo? Agora aqui embaixo, x equivale a 2 e o y equivale a menos 4. Depois o que eu fiz? Eu escrevi a forma da função do primeiro grau. Y é igual a x mais b. Abro um sistema. Substituo o valor de y do primeiro ponto. 11 é igual a que multiplica x. Como x é menos 3, teremos menos 3a mais b. Depois, do segundo ponto aqui embaixo, eu sei que y equivale a menos 4. Então, vamos igualar. Menos 4 igual a que multiplica x. Como x equivale a 2, teremos 2a mais b. Esse sistema também vou resolver pelo método da adição. Como? Escolho uma das equações para multiplicar por menos 1. Por exemplo, a primeira. Vou multiplicar a equação inteira por menos 1. Então, quando eu multiplicar toda a primeira equação por menos 1, todos os sinais vão mudar. Teremos, então, menos 11 é igual a 3a, depois menos b. E a segunda equação eu simplesmente copio. Menos 4 é igual a 2a mais b. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar as equações. Quando juntar as equações, uma equação terá o b positivo e a outra o b negativo. Então, b será cancelado. Agora, junto os membros, ou seja, menos 11, menos 4. Teremos aqui, ó, menos 15. É igual. 3a mais 2a é igual a 5a. Agora, eu sei que 5a é igual a menos 15. Se 5a é igual a menos 15, para calcular o valor de a, esse 5 que está multiplicando, eu passo ele dividindo para o segundo membro. Então, a é igual a menos 15 dividido
porque o 5 está multiplicando A por 5. Então, logo, a é igual a menos 3. Calculei aqui o valor do coeficiente angular. Agora, eu preciso determinar o valor do coeficiente linear. Como é que eu fiz? Copio qualquer uma das equações do sistema, ou a primeira ou a segunda, tanto faz, e substituo o valor de A encontrado. Vou copiar aqui a primeira equação aqui na frente. Então, ó, se 11 é igual a menos 3A mais B, com A igual a menos 3, que é o valor de A que eu encontrei aqui embaixo, temos, se eu substituir A, vai ficar 11 é igual a menos 3, que multiplica o valor do coeficiente A, também é menos 3, mais B. Resolva a multiplicação. Se eu resolver a multiplicação, teremos 11 é igual a menos 3 vezes menos 3, vai dar mais 9, mais B. Isolando B, tem que passar o 9 aqui para o primeiro membro. Daí vai ficar 11 menos 9 é igual a B. Logo, ó, o valor do coeficiente linear, que é o valor do coeficiente B, é igual a 2. Agora eu preciso concluir, porque ele está pedindo aqui para determinar a lei da função do primeiro grau. Como é que eu vou concluir? Se f de x é igual a x mais b, então substituo A e B para determinar essa lei. F de x é igual a, já que o valor do A é menos 3, teremos menos 3, x, e o valor do B é 2 positivo. Então, mais 2. Agora, perceba o seguinte, que aqui ó, o coeficiente angular ele é positivo, porque a reta tem declividade à direita. Como essa reta aqui ela tem a declividade à esquerda, o valor do coeficiente A ele é negativo, certo? Então essa foi uma aula sobre determinação da lei de uma função do primeiro grau. Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo e um comentário. E se você não gostou, deixe sua crítica, porque não existe só essa maneira, né, de você determinar a lei de uma função do primeiro grau. Existem outras maneiras. Então, obrigado por ter assistido e até a próxima aula.